Vamos estudar a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus, esse livro sagrado que tem falado profundamente aos nossos corações. Mas antes, quero convidar você a orar. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez a esperança invadiu e inundou nossos corações. Nós estamos aqui para te honrar, nós estamos aqui para te glorificar e para exaltar o teu nome diante de todas as nações. Agradecidos te somos pelas bênçãos que já nos foram derramadas e já agradecemos por aquelas que serão derramadas sobre nós agora que abriremos a tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração e nos convence através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Cada culto online, cada momento que abrimos a Bíblia, tem sido momentos únicos de encontro com este livro sagrado. Este livro que ao mesmo tempo é o livro mais antigo do mundo, mas é o livro mais atualizado do mundo. Esse livro que em alguns momentos foi mais odiado, mas também foi o livro mais disseminado, mais distribuído, mais vendido, mais traduzido. Livro que transforma vidas, que reconstrói relacionamentos e que faz com que homens e mulheres sem esperança, sem paz, possam encontrar nele a pessoa de Jesus Cristo, a fonte da paz e a esperança viva. Enquanto o ditado popular diz que a esperança é a última que morre, a Bíblia diz que a esperança não morre, porque a esperança é Jesus, e Jesus está vivo, sentado à destra do Pai, para que você e eu possamos ter perdão. Ele está ali intercedendo por cada um de nós. Que livro maravilhoso! Eu tenho tido já uma vida de mais de 2 décadas e meia de estudo deste livro, de busca do poder de Deus através deste livro. E eu quero dizer a vocês, não tem como ficar sem passar um dia, sem ter um encontro com esta palavra maravilhosa. Cada vez que você lê, você mais se interessa por ela. Quanto mais você cava, mais água doce você encontra. Quanto mais você procura, mais você encontra nela aquilo que o teu coração, sedento e sangrante por paz, vai encontrar. Ali está, neste livro, está o que nós mais precisamos. É por isso, querido amigo, para você que talvez já tenha a prática de estudar a Bíblia, ou para você que hoje terá o seu primeiro encontro com este livro sagrado, eu te convido, creia no Senhor Jesus, creia em sua palavra e será salvo você e toda a sua casa. Este livro tem poder para transformar vidas. Eu creio, nós cremos e eu convido você a crer também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Vamos ao livro profético do Antigo Testamento, Daniel. Existem outros livros proféticos na Bíblia, mas o livro de Daniel é um livro totalmente profético, tanto para os dias de Daniel, o tempo do profeta, quanto para os dias que estamos vivendo hoje, para os nossos dias. Daniel, a modo de introdução, Daniel significa Deus é meu juiz. É um nome de origem hebraica, assim como todos os nomes bíblicos, a maioria deles, se não todos, vêm de uma origem hebraica. E quando Daniel escreveu este livro, ele estava vivendo momentos bem interessantes, parecidos com os nossos hoje. Momentos de crise nacional, momento de crise na família, momento de crise na economia, momento de crise em todos os aspectos da vida do povo de Daniel. Ele era um jovenzinho e a sua terra, a sua região foi invadida por um exército da Babilônia. E eles invadiram aquela região onde Daniel morava com seus pais e tudo foi desolado.
tudo foi destruído, acabaram com tudo. E como se não bastasse só acabar com tudo do povo e da família de Daniel, eles pegaram Daniel e alguns mais e levaram para a Babilônia. Daniel, então, perdeu o convívio com a família, perdeu o convívio na sua cidade, no seu país, teve que ser aculturado no sentido de adquirir uma nova língua, ele teve que aprender novos costumes, teve que aprender na escola da Babilônia, e Daniel também perdeu até a sua identidade. Isso mesmo, o nome dele foi mudado de Daniel para Beltesazar, que significa Deus é Bel. Bel é meu Deus, ou Bel é Deus. O interessante é que Daniel significa Deus é meu juiz. Só que com tudo isso, com todas essas crises, com todas essas mudanças, com toda essa complicação, Daniel não perdeu uma coisa: o poder de decisão, a firmeza de propósito de servir a Cristo, de adorar a Deus, de servir ao Deus que ele aprendeu, que ele conheceu na sua casa com seus pais. É por isso que Daniel capítulo 1, verso 8, já começa dizendo assim: Daniel diante ali do império babilônico, diante de um rei, diante de toda uma pompa de um reino pagão, ele olhou para tudo aquilo, uma mesa posta, comidas, talvez comida que ele nunca tinha visto. Ele era um jovenzinho entre seus 17, 18 anos, ele podia muito bem aventurar, aproveitar a vida, porque tudo ia passar, então ele tinha que aproveitar a oportunidade, mas pelo contrário, talvez diferentemente de alguns jovens que tomam decisões precipitadas quando estão longe dos pais, longe da igreja, longe da vista do pastor, mas que esquecem que não estão longe da vista de Deus. Daniel tomou uma decisão. E o texto lá em Daniel 1,8 diz que resolveu Daniel em seu coração. Eu gosto da versão em espanhol, Reina Valéria, que diz o seguinte: resolveu firmemente Daniel em seu coração. De maneira firme, ele decidiu em seu coração não contaminar-se com nada que a Babilônia estava lhe oferecendo, mas pediu a Aspenaz, chefe dos eunucos, do qual ele fazia parte daquele grupo, que era um grupo de homens preparados para o serviço do rei. Eram como se fossem escravos, servos do rei. Ele disse: permita que eu e meus companheiros não comamos, não participemos desta comida, nem desta bebida do rei. Mas dê aqueles alimentos, ele foi dizendo, os alimentos naturais e integrais o mais possível, e como bebida pediu água, por um período de 10 dias. E ele disse: e assim o Senhor prova-nos se estaremos bem ou não. Caso contrário, vamos comer sua comida, vamos beber sua bebida. Daniel não confiava em seu poder. Daniel não confiava na força nutritiva dos alimentos. Daniel confiava em Deus. Em quem está a sua confiança? Em quem você confia? Em suas habilidades? Em seus títulos acadêmicos? Em sua maneira de resolver as coisas? Você confia em seu dinheiro? Em seu status? Você confia em sua posição na sociedade? Confia no nome da família que você tem? Confia em Deus, amigo. Porque todas essas coisas que eu citei, elas são falhas, porque são de origem humana. Mas confiar em Deus é depender daquele que tudo sabe, tudo fez, tudo faz, tudo fará, para que você e eu sejamos mais que vencedores. Não é em vão confiar em Deus. E sabe o que aconteceu? Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam 10 vezes mais preparados em todas as áreas, academicamente, mentalmente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando. 10 vezes mais preparados e habilitados para auxiliar o rei da Babilônia do que aqueles que foram alimentados pelos alimentos, pelas sugestões, pelo cardápio, pela dieta alimentícia oferecida pelo rei da Babilônia. Sabe por quê? Porque Daniel acreditava em Deus, e Deus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é aquele que tudo pode e que tudo faz para que os seus filhos sejam mais que vencedores. Essa é a introdução do livro de Daniel. E assim ele vai avançando no reino da Babilônia,
assim como os dias vão passando para ele, e ele vai se tornando cada vez mais velho, mas também a mão de Deus vai se manifestando cada vez mais poderosamente na vida de Daniel. E por 7 capítulos, ali os 6 primeiros capítulos, Daniel escreve aquilo que é conhecido como a parte histórica de Daniel. Tudo aquilo que aconteceu em seu tempo, no tempo que ele estava ali presente. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, Daniel escreve a parte profética. E existem muitas coisas que Daniel escreveu na parte profética, que em conexão com a parte histórica, pois elas não se separam, pelo método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia, ou método historicista e não histórico-crítico, pela alta crítica. Esse método historicista mostra que as profecias de Daniel, elas seguem um acompanhamento com aquilo que é histórico também nos 6 primeiros capítulos. E o interessante é que existe muita coisa nas profecias de Daniel que estão se cumprindo em nossos dias, se cumprirão e que brevemente elas irão culminar. O Apocalipse, que estudamos no sábado passado, revela isso. Daniel, um livro fechado, uma profecia fechada. Apocalipse, um livro aberto, uma profecia aberta para todos nós. Vamos estudar então Daniel capítulo 12. Depois de termos feito um recorrido sobre Daniel até o capítulo 11, eu quero convidá-los a irem ao capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1, verso 2, verso 4 e saltamos para o verso 13. Tá bem? Vamos lá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Verso 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós não queremos estudar todo o capítulo 12, esse tempo de angústia e outros detalhes. O foco do estudo desta manhã é sobre o tema esperança de vida eterna. Daniel capítulo 12, que faz parte da grande profecia, que começa no capítulo 10, pois não haviam divisões de capítulos naquele tempo. Então você tem o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel como uma única profecia. E quando chega na última parte, que é Daniel capítulo 12, ele começa a trabalhar essa esperança de vida eterna, essa certeza de que as profecias estavam dadas e que Deus havia dito. Agora Daniel encerra o livro, fecha esse livro, as pessoas irão procurar, chegará o tempo que as pessoas irão esquadrinhar e irão buscar, elas irão cavar esse texto e o saber delas irá aumentar. Mas agora eu quero que tu feche o livro. Mas o Senhor não deixou Daniel sem esperança. É interessante que quando falamos dessas profecias de Daniel, e a grande profecia, que é a última parte, capítulo 10, 11 e 12, é que até o século 12, tudo era junto ali, não havia essa divisão de capítulos por versículos. Por isso que o conhecimento ele é progressivo. A revelação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e iluminada por esse Espírito Santo na nossa mente, que entendemos hoje a profecia, também é progressivo.
Nós continuamos aprendendo. Todos os dias eu leio a Bíblia e todos os dias eu aprendo um pouco mais dela. Essa é a jornada de um cristão. Daniel começa falando agora de que naqueles dias, naquele tempo, o Senhor chegou para ele e disse: Daniel, fique tranquilo, haverá um tempo de angústia, haverá tempo de sofrimento, haverá um tempo de perseguição, mas eu vou cuidar dos filhos do Senhor, amém? Eu vou cuidar daqueles que aceitaram o chamado, daqueles que aceitaram o desafio, daqueles que aceitaram viver em comunhão comigo. O interessante é que Daniel capítulo 12, ele tem semelhanças com Daniel 7, Daniel 8. Todos apresentam a vinda do Filho do Homem. Os 3 capítulos apresentam sobre a consulta em livros, referências ao chifre pequeno, ali o perseguidor, aquele que se levanta contra o povo de Deus. A presença de um ser celestial também está presente no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 12. E temos a mesma abolição de sacrifício diário, Daniel 12, 11 e verso 12, como também Daniel 8, 11 e 13. Ou seja, o anticristo, aquele que é contra a palavra de Deus, o perseguidor, aquele que não quer que a palavra de Deus avance, ele sempre procura abolir aquilo que é verdade, o sacrifício de Cristo na cruz. Você sabia que se tem algo que Satanás mais almeja tirar da mentalidade humana, é o sacrifício de Jesus? O sacrifício ali representado pelos cordeiros no Antigo Testamento, que apontavam para Cristo como um tipo do antítipo, que é o sacrifício expiatório de Cristo, que o autor de Hebreus vai falar lá em Hebreus 9, Hebreus 10, que ele morreu a única vez para todos nós. O cordeiro que João Batista apresenta lá dizendo em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque se Satanás anular da nossa compreensão, da nossa aceitação no coração, que o sacrifício de Cristo não é válido, que o sacrifício de Cristo não é eficaz, então não há salvação para ninguém. Porque Atos 4,12 diz que só há salvação em um nome, em Jesus Cristo. E não foi pelo sangue de touros que nós fomos salvos, mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Eu aceito este sacrifício e eu aceito a eficácia desse sacrifício na minha vida. Amém? Você aceita? Então, louvado seja Deus. Voltemos para Daniel 12. Daniel 12 apresenta a esperança que o povo de Deus tinha, a esperança que Daniel tinha, mesmo vivendo em Babilônia, mesmo vivendo em tempo de crise. Daniel ouve Deus dizendo: tu te levantarás. No fim de tudo isso, tu te levantarás. O verso 13 diz assim, e tu, Daniel, irás descansar. Deus estava dizendo: Daniel, tu irás morrer, vai descansar. Por 53 vezes na Bíblia, a morte é comparada como um sono. Então por isso que o texto diz: tu descansarás. A morte é um descanso desta vida. E Daniel, confiante nas palavras do Senhor, ok, aceitou. Eu sei que não é fácil aceitar que um ente querido venha a falecer. Mas se o Senhor está permitindo que ele descanse, é porque o Senhor também permitirá, com o mesmo poder que o criou, que ele ressuscite. Quando você olha para o verso 1 de Daniel 12, você já vê logo uma frase: se levantará Miguel. A vitória de Nabucodonosor lá no capítulo 1, rei da Babilônia, que invadiu a nação de Israel e levou ali cativo alguns hebreus, entre eles Daniel, ela tem sua resposta na vitória final de Miguel. Olha só, lá no capítulo 1 de Daniel, Nabucodonosor pensou que venceu para sempre, mas no capítulo 12, Deus apresenta quem vence para sempre. Você pode até ter começado a sua vida profissional, a sua vida relacional, o seu casamento, a educação dos filhos, ou até mesmo a sua vida cristã, de uma maneira fracassada, se sentindo desanimado. Mas saiba de uma coisa: se você confiar no Senhor, se tão somente você depender dEle e viver para Ele, você vai terminar com uma vitória final eterna.
cheia de glória, e serás coroado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como um vencedor. Graças a Judas 9 e Apocalipse 12, 7, nós temos aí uma declaração de quem é Miguel. Quem é o Miguel que aparece no texto de Daniel 12, 1, quando diz, se levantará Miguel? E esse Miguel, de acordo com Judas 9 e Apocalipse 12, verso 7, esse Miguel é Jesus Cristo. Jesus sempre se levanta e se levantará como um vencedor na vida daqueles que nele confiam. Amém? Jesus sempre se levantará como vencedor na vida daquela família que confia nele, na vida daquele enfermo que confia nele, na vida do profissional de saúde que confia nele, na vida da igreja que confia nele, na vida de todo aquele que olha para Jesus de maneira confiante e de maneira aceitando-o como seu Senhor e Salvador pessoal. O nosso livramento final de tudo que a vida tem nos oferecido ao longo da nossa existência está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Ele é o nosso livramento, ele também é o nosso libertador. E aí aparece um tempo de angústia no verso 1, na segunda parte. Será um tempo de provação, jamais visto, que os filhos sinceros de Deus passarão antes da segunda vinda de Jesus. Jeremias vai descrever esse tempo de angústia, Jeremias 30. Esta angústia é comparada com a angústia de Jacó, lá de Gênesis 32. Você está vendo que a Bíblia ela tem assim uma conexão? Ela vai chamando um texto aqui, outro ali para se conectar. É assim que temos que estudar a Bíblia. Vamos fazer algumas comparações entre o tempo de angústia de Jacó e a angústia do remanescente, do povo de Deus, o último povo ali que Daniel apresenta. Na angústia de Jacó, nós vimos que houve ali uma ameaça de morte por Esaú, ele sofreu ameaça de morte. Nós vimos ali que ele lutou para conseguir o livramento. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Satanás se esforçou para impor sobre Jacó a intuição da culpa. Jacó se apegou ao anjo e insistiu até prevalecer e ser abençoado. E também Deus, na angústia de Jacó, Deus poupou e cuidou de Jacó. Agora, quando falamos da angústia do remanescente de Daniel 12, 1, nós vemos que serão ameaçados de morte pelo decreto, os fiéis, os remanescentes, por obediência a Deus e aos seus mandamentos. Eles clamarão a Deus de dia e de noite. Os ímpios marcharão contra os remanescentes, Apocalipse 13. E também nós vemos uma outra questão dentro do tempo de angústia do remanescente, né? Satanás tentará levar os remanescentes a pensarem que seu caso não tem esperança. Apocalipse 12, verso 10. Ele está falando do tempo de angústia de Daniel 12, 1. Também se apegarão a Deus em oração. Os fiéis nesse tempo de angústia se apegarão muito a Deus em oração, assim como Jacó se apegou ao anjo com quem ele lutava. E o remanescente será salvo, diz o Salmo 91, versos 7 a 12. Então, querido, não importa se vamos passar um tempo de angústia, de perseguição, antes que Cristo venha. O que importa é que o livramento é certo, pois o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor protege o seu povo. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor é quem acompanha o seu povo. E por mais que nós nos encontremos em momentos desafiadores, lembre-se, o Miguel se levantará em nosso favor. Amém? Jesus Cristo se levantará, nos libertará, nos livrará e nos dará a vitória final, como ele prometeu a Daniel e promete a cada um de nós hoje. Há um tempo do fim. Há um tempo onde tudo vai acabar. Daniel 12, verso 4 que lemos, e Daniel 12, 9 fala desse tempo do fim. Tempo do fim, em Daniel 12, 4, é um período no tempo, é um segmento na história. É um período em que o povo de Deus viverá nesta terra. E sabe, queridos, ao ver os sinais, ao ver tudo que está acontecendo na economia, na política, na ecologia, na ciência,
no ar, as enfermidades, coisas que nunca tinham acontecido, hoje acontecendo, novidade para nós. É verdade que já houve a peste negra, a gripe espanhola, mas olha só o que estamos vivendo hoje, algo que assolou o mundo inteiro. Países que já saíram do pico da pandemia, países que estão entrando agora no pico da pandemia, famílias inteiras sendo dizimadas. Há poucos dias, na semana passada, eu orei por uma família, que um irmão me ligou pedindo oração por essa família. O Senhor perdeu a esposa, e 2 horas depois que perdeu a esposa, a filha também morre. Que desesperador foi para esse pai ter que sepultar a mãe da sua filha e também logo depois, talvez ao sair do cemitério, sepultar a própria filha. Essa semana eu recebi uma mensagem de alguém que do outro lado, em prantos, dizia: meu pai acabou de descansar no Senhor aqui na UPA. E a filha dizia para minha esposa e para mim: eu fiz de tudo, eu fiz tudo o que eu podia. E nós a consolávamos dizendo: tranquila, filha, nós sabemos, nós temos acompanhado a sua jornada cuidando do seu pai em meio a essa pandemia, em meio a tantas tragédias. Quantas pessoas hoje amanheceram sem um ente querido? Quantas pessoas hoje vão terminar o dia sem ter um ente querido ali, vivo, presentes com eles? Quantas pessoas hoje estão lutando ali através dos respiradores nos hospitais, buscando oxigênio? E quantas não conseguirão dar entrada no hospital? Algumas estão agora, neste exato momento, no leito da dor e do desespero, perdendo as esperanças dentro da sua própria casa, porque os hospitais estão cheios e já não existe mais leitos. É necessário acreditar que Miguel se levantará em nosso favor. E assim como Daniel acreditou nas promessas do Senhor, de que ele se levantaria, de que ele se ergueria do pó, quando Jesus voltar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 15 e 16. É preciso acreditar nisso. Em que mais nós podemos acreditar neste mundo? Este mundo não tem muita coisa boa mais para nos oferecer. Nós estamos aqui de passagem, nosso tempo é curto, breve. É preciso confiar no Senhor. As características bíblicas apontam que o tempo do fim que estamos vivendo é um tempo em que as pessoas iriam esquadrinhar as palavras de Deus. Um esquadrinhamento das Escrituras. Muitos estudariam as Escrituras com afinco, buscando compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. E olha o que nós estamos fazendo hoje, no tempo que estamos vivendo. Buscando conhecer quantas lives, quantos sermões, quantos vídeos você não recebe todos os dias no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, em suas redes sociais, de pessoas tentando te explicar o Apocalipse, tentando te explicar Daniel. Olha uma característica nítida e que está cumprindo-se em nossos dias do tempo do fim. Uma segunda característica que Daniel 12 apresenta do tempo do fim é o aumento do saber. No tempo do fim haveria muito mais conhecimento para que a profecia fosse entendida do que no tempo de Daniel. Lembra lá no Império Babilônico que os magos do rei da Babilônia, os conhecedores ali de tudo, eles não entendiam certas coisas que aconteciam, certos sonhos que o rei tinha. Porque o conhecimento profético não era para todos. Mas Daniel entendia, o homem de Deus estava ali. E olha que na Babilônia nós temos ali o berço da astronomia, da astrologia, o berço da matemática. Mas o conhecimento profético não depende do homem. O conhecimento profético é uma iniciativa divina. É Deus atuando na mente e no coração daquele homem que se dispõe a entender as profecias.
Nós precisamos ter um conhecimento profético para este tempo, para os dias que estamos vivendo, pois os dias que estamos vivendo são maus, são rápidos. A Bíblia diz: quando vocês ouvirem falar de paz, 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 virá repentina destruição. É necessário que a palavra de Deus se cumpra, para que Deus também cumpra a sua promessa de dar a cada um de nós novos céus e nova terra, como está em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. A esperança para aquele que crê em Deus, a esperança para quem confia no Senhor. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, queridos, nunca esqueçam, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção. Demandam nossa especial atenção para compreendê-las, para aceitá-las, para vivermos preparados para a volta de Jesus, o Miguel que se levantará, tanto no Antigo Testamento, Daniel, quanto no Novo Testamento, no último livro chamado Apocalipse. Existem profecias que nós precisamos entender. Satanás, nesses dias, ele irá se levantar também e fará com que muitos venham acreditar que as porções proféticas de Daniel e de Apocalipse não são verdadeiras e que nós não devemos crer, que nós não devemos compreender. Existem segmentos religiosos que abominam Daniel e Apocalipse, que excluem Daniel e Apocalipse, que suas pregações, de seus ensinamentos, usam simplesmente como um livro qualquer. Mas Daniel e Apocalipse, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, na minha compreensão, na compreensão da igreja, são livros oportunos e essenciais para a jornada cristã nos dias que estamos vivendo. Porque a promessa do Senhor, de acordo com Daniel 12:10, é: os sábios entenderão. Daniel e Apocalipse não são livros incompreensíveis. Não são livros que você nunca vai chegar a compreender. Pelo contrário, o próprio texto de Daniel 12:10 diz: os sábios entenderão. Você quer ser um sábio e entender as profecias? Busque ao Senhor em humildade, em dependência do Espírito Santo e estudo diário das profecias, e você será um sábio conhecedor da palavra de Deus. O tempo do fim em nossos dias, nunca estivemos tão perto dos eventos descritos pelas profecias bíblicas como estamos hoje. O número de mortos ao nosso redor, pelas notícias, sejam elas pela TV, pela internet, pelo jornal impresso, pelas revistas, já não assusta mais. Enterrar alguém agora está sendo algo tão comum, porque você vê até retroescavadeiras cavando grandes valas e ali vários caixões são enterrados de maneira coletiva e a família distante. Talvez você nunca pensou que um dia teria que enterrar o seu ente querido sem fazer aquela comum sentinela, cerimônia fúnebre. Em alguns lugares, até mesmo passar a noite toda velando o corpo ali na sala. Eu morei em um país há um tempo atrás em que não há essa sentinela, este funeral, esse velório a noite toda. O corpo chega, a família se reúne com os amigos, depois chega uma hora da noite, eles fecham ali o ambiente onde está o defunto e todos vão para sua casa, só voltam quando está próximo ali do enterro e tem uma cerimônia fúnebre e partem para o enterro. Mas talvez você nunca imaginou que você teria que se despedir de um ente querido de longe, sem poder nem chegar perto do carro da funerária, sem poder ali acompanhar até o último momento que ele é levado à sepultura. Olha que dias que nós estamos vivendo. Pais que não podem ver os próprios filhos sendo internados no hospital. Eles entram e pronto, agora você tem que esperar ou que ele saia vivo ou que ele saia morto. Você não pode fazer aquela visita de todos os dias como era antes no hospital. Você não pode acompanhar sentado numa poltrona ou num colchonete ali, dormindo ao lado dele. Olha os dias que nós estamos vivendo. O tempo do fim em nossos dias está muito claro. Por isso é necessário confiar que Miguel se levantará. O que dizer dos desastres ecológicos? O que dizer da crise econômica? O que dizer do grande índice de desemprego, da fome?
pessoas que morrem sem ter o que comer. O que dizer da política? O que dizer das guerras e atentados, das enchentes, das inundações? O tempo do fim aponta para o começo de um novo tempo. Sério, pastor? O senhor quer dizer que tem esperança em meio a tudo isso? Sim. Todos esses sinais e muitos outros que ainda vão acontecer apontam para o começo de um novo tempo. Vamos à Bíblia. Daniel capítulo 12, voltemos ao nosso capítulo de estudo. Versículo 12. Versículo 13, perdão. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Há esperança, há vida eterna, há esperança de uma nova vida, há esperança de um novo tempo, há esperança de um começo com alegria, porque bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, feliz é aquele que espera em Miguel, feliz é aquele que espera no levantar do Miguel, Jesus Cristo, para nos livrar e nos salvar. Bem-aventurado é o que espera, diz Daniel 12, 12. Daniel 12, 13 diz, te levantarás e receberás a tua herança. Talvez eu esteja falando para alguém nesta oportunidade que ontem sepultou um ente querido, ou que hoje terá que sepultar um ente querido, e que essa pessoa morreu confiante no Senhor. Fique tranquilo, fique tranquila, Ele vai se levantar. Isaías deixa claro que a terra devolverá seus mortos. João diz que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Assim como Daniel, homem de Deus, descansou confiante no Senhor, mas ele descansou certo de que na manhã da ressurreição, ele se levantará pelo poder da palavra de Deus, que o disse que ele iria descansar. A espera não seria passiva para Daniel. O texto diz, tu irás até o fim. Nós devemos esperar a volta de Jesus trabalhando, pregando, fazendo o que fazemos agora aqui no culto online, anunciando Jesus Cristo. Não é para ficar esperando Jesus voltar de braços cruzados. Continua teus sonhos, continua construindo tua casa, continua construindo teus projetos, mas sem esquecer que Jesus está voltando. Daniel recebeu a maravilhosa certeza de que ele desfrutaria da salvação final, de que ele ressuscitaria pelo poder da palavra do Senhor. Quando Jesus voltar, queridos, haverão dois grupos, está em Daniel 12, 2, os ressuscitados para a vida eterna, que são os salvos, e os ressuscitados para a vergonha e horror eterno, que são os perdidos. Eu costumo dizer que quando Jesus voltar, baseado em Apocalipse 6, verso 15 e 16, e Isaías 25, 9, haverão dois grupos, o grupo majoritário e o grupo minoritário. O grupo majoritário são os perdidos, são aqueles que, de acordo com Apocalipse 6, 15 e 16, dirão, caiam montes e rochedos sobre nós e esconda-nos da ira daquele que vem. Existem pessoas que não querem ouvir sobre a volta de Jesus, existem pessoas que não querem saber sobre a volta de Jesus, existem pessoas que não querem se preparar para a volta de Jesus. Elas veem em seus sonhos tudo aquilo que sempre queriam. Por que a volta de Jesus? Por que o mundo melhor? Vou perder esta mansão, minha poupança, meus carros, meus bens, minhas ações, minhas empresas. Esse é o grupo majoritário. Ricos, orgulhosos e pobres orgulhosos também. É o grupo maior de pessoas que não querem nem saber do Evangelho. Infelizmente, alguns estão na igreja, mas não querem que Jesus volte. Não vivem de acordo com a certeza de que Jesus vai voltar. Estão mais focados em suas coisas do que nas coisas de Deus. Mas haverá um segundo grupo, que eu chamo de grupo minoritário. É o grupo dos salvos.
É aquele grupo que dirá as palavras de Isaías 25 e o verso 9: eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos e esperávamos, e na sua salvação nos alegraremos e nos exultaremos. Este é o grupo menor. Oxalá que você e eu estejamos neste grupo, para que quando Jesus voltar nós gritemos com alegria: este é o Deus que eu esperava e aguardava. Nele eu tenho alegria, gozo, porque Ele me dará a herança que é a vida eterna. Em que grupo você quer estar? Eu quero perguntar, você tem pensado na volta de Jesus? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Você pode estar dizendo para mim agora, talvez eu esteja falando a um jovem, 18 anos, 17 anos, 20, 30 anos, ou como eu, 32 anos, ainda bem jovem, dizendo: mas pastor, por que acreditar que se Jesus a voltar, tem tanta coisa boa ainda para aproveitar, pastor? Ah, pastor, o senhor não entende, tem coisa boa demais nesse mundo, deixa eu ficar mais velho, deixa eu aproveitar mais. Eu deixo. Você está permitido. A Bíblia também deixa. A Bíblia deixa todos vocês fazerem o que quiserem. Deus não tira o livre-arbítrio do homem dado lá na criação, em Gênesis. No Apocalipse você continua tendo o livre-arbítrio. Por isso que existirá dois grupos quando Jesus voltar: o que pegaram o seu livre-arbítrio e escolheram aceitar Jesus, e os que não quiseram aceitar Jesus. A Bíblia deixa, eu deixo, a Igreja Adventista também deixa você aproveitar o que quiser. Mas eu não posso garantir, a igreja não pode garantir, a Bíblia não pode garantir que Satanás deixará você aproveitar a vida eterna, vivendo de maneira desordenada e desobediente a Deus. Satanás vai fazer de tudo para você não herdar a vida eterna. Por isso que cada dia ele lança uma nova música, um novo filme indecente, novas maneiras de interpretar a Bíblia. Ele inventa até igrejas, até Cristos ele inventa para desviar você. E o que ele puder fazer para desviar você da volta de Jesus, ele vai fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que Jesus puder fazer para focar você na volta dele, ele vai fazer. E é por isso que eu quero insistir mais uma vez. De acordo com a palavra de Deus, Hebreus 10:37 diz que aquele que vem virá e não tardará. A Igreja Adventista, uma voz de esperança, nunca deixará de anunciar que breve Jesus voltará. Este ano, agora no mês de maio, a Igreja Adventista completou 157 anos, desde 1863, quando ela foi organizada, em maio de 1863. No dia 21, ela tem anunciado que breve Jesus vai voltar. Eu creio. Você crê? Não demorará muito, queridos, até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. E eu quero terminar com a seguinte pergunta: se Jesus voltasse hoje, agora, você estaria salvo com Jesus ou estaria perdido? É preciso pensar. E eu quero crer e aceitar que você estará salvo. Prepare-se. Breve Jesus voltará. Ainda que você descanse, como Daniel, mas você se levantará para receber a tua herança, porque Ele prometeu e suas palavras são fiéis e verdadeiras. Há alguém aí do outro lado que aceita preparar-se para a volta de Jesus, que crê que Ele vai voltar? E ainda que você tenha que descansar no pó da terra, você vai levantar pelo poder
de Jesus Cristo e que Miguel sempre se levanta para te livrar. Você acredita? Levanta assim as duas mãos. Amém. Posso ver pelos olhos da fé você aceitando essa verdade. Então feche os olhos e ore comigo. Obrigado, eterno Deus, pelo estudo da Tua palavra e pela certeza que ela nos dá de que Jesus vai voltar. E a sua volta dará fim a tudo que é ruim e abrirá a cortina de um futuro com esperança. Nós cremos nisso, aceitamos Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e não deixe de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas creiam que Jesus vai voltar. Um grande abraço.